Sejam todos bem-vindos a mais um resumo da semana, oportunidade que você vai ficar inteirado sobre tudo o que aconteceu de relevante nessa semana na política internacional e nacional. Ricardo Rous, como sempre, aqui ao meu lado para abrilhantar esse programa com novas informações sobre o cenário político. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado mais uma vez, Danilo, você e todos que nos acompanham aqui no Política do Bom Senso e também no canal do Ricardo Rous, no Política e no Ricardo Rous. Vai ser um bate-papo legal, que essa semana teve bastante coisa bacana. Bastante coisa, então hoje eu vou ficar sem muito amêndoim, vamos direto para as notícias, porque como o Ricardo adiantou, tem assunto para a gente comentar pra caramba. A semana começa aqui na segunda-feira, dia 8 de janeiro, que como todos sabem, é uma data simbólica no Brasil, né? Alguns falam que foi um golpe, alguns dizem que não foi, enfim. O importante é que aconteceu alguma coisa lá em Brasília no dia 8, que aliás eu fiz um resumão, deu muito trabalho, mas eu reuni tudo quanto que é imagens e vídeos do dia 8, recomendo você dar uma olhadinha lá no canal. Nesse dia, o Lula disse que queria fazer um ato, não em comemoração, mas em memória, vamos dizer assim, aos acontecimentos do dia 8 de janeiro. Todo mundo falou que ia se tornar um palanque. E teve gente que falou, não quero ir. E aí ficou aquele vai, não vai, porque não pode ser um evento flopado, tem gente que queria ir. O que aconteceu? Lula foi, Pacheco, presidente do Senado, foi, o Moraes, dentre outros ministros, mas o principal aqui, vou até deixar o vídeo rodando aqui, se você não viu o evento, também tem o vídeo lá no canal da íntegra da fala de todos eles. Moraes aqui falando, representando o STF, tinha o Barroso também, se não me engano, a Rosa Weber também estava lá. O que ficou em evidência não foi quem foi, e sim quem não foi. 15 governadores faltaram, 12 foram. Tarcísio, de São Paulo, disse que estava de férias. Ibanez, Distrito Federal, principal envolvido ali, férias. Jorginho Melo, Santa Catarina. Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro também, férias. O Zema disse que ia, mas depois cancelou dizendo que o evento estava com muito cara de evento político partidário e não um evento institucional como deveria ser. O Lira, presidente da Câmara, disse que alguém da família estava com problema de saúde e também não foi. O Pacheco dizem, como diz o Ricardo na boca miúda lá de Brasília, que ele não queria porque estava com cara mesmo de um evento partidário, mas no final das contas foi porque tinha que ter um representante do poder legislativo. Pois bem, o evento aconteceu independentemente de quem foi ou não. Vocês estão vendo aqui o Moraes fazendo o discurso dele, e nesse discurso ele falou da memória do 8 de janeiro, que o pessoal vai ser punido, etc, etc. Mas o que me chamou mais a atenção foi que parte do discurso dele ele falou que é imperativo regulamentar as mídias sociais, porque do jeito que elas estão, elas dão margem a notícias falsas, ou fake news, como a galera gosta de falar, e ao novo populismo digital. O Lula também falou, dentre outros que também falaram aqui. Só para você ver, tem a Fátima Bezerra, que falou representando os governadores, teve o Gonê, que é o atual Procurador-Geral da República, o Moraes, depois veio o Barroso, representando o STF de novo, que foi uma das instituições que sofreu mais, de acordo com as imagens, o Pacheco representando, bem a parte que eu peguei veio alto, o Pacheco representando o Legislativo, e depois apareceu o senhor Presidente da República, o Lula. Na fala do Lula, aquela ideia de seria um evento partidário político se escancarou. Ele utilizou o palanque para atacar o adversário atual, não se sabe se vai, enfim, o adversário dele, o ex-presidente, que chamou o seguinte: Bolsonaro é o ex-presidente golpista. Então, no finalzinho do evento, quando tudo corria bem, escancarou-se aqui o evento partidário, né, político partidário. Muita gente falou que foi um evento flopado. Flopado é quando você faz uma expectativa de que vai dar certo e realmente tem pouca expectativa, pouca audiência, né, adesão, até mesmo porque não era uma data comemorativa. É isso? Isso, Danilo, exatamente. Eu tive a oportunidade de comentar um pouco sobre isso aí já em alguns programas da Jovem Pan. Foi o primeiro evento, né, da semana, segunda-feira, dia 8 de janeiro. Primeiro, eu quero deixar aqui para quem nos acompanha, para a nossa audiência aqui, um pouco da minha opinião. E eu concordo com a opinião. Eu vi uma entrevista muito forte, muito bacana, inclusive, do ex-ministro do Lula, Aldo Rebelo, que foi presidente da Câmara dos Deputados, e eu gostei bastante da fala dele porque ela se alinha muito com a minha. Olha, nós somos de linhas ideológicas diferentes,
Mas o Aldo Rabelo era do PCdoB? Era do PCdoB, foi ministro do Lula, foi presidente da Câmara dos Deputados num período que, de acordo com ele mesmo, a Câmara foi invadida por pessoas, naquela época que a galera da esquerda invadia, reivindicando um monte de coisa, e que ele tratou aquilo como um ato de vandalismo, prendeu algumas pessoas naquele mesmo momento com a Polícia Legislativa e tratou o ato como um ato de vandalismo, que é exatamente o que eu acho que foi o 8 de janeiro. Primeiro, para deixar claro, um ato de vandalismo. Tinha grupos de WhatsApp aqui ou ali com ideias mais ou menos exaltadas, mas as pessoas foram se manifestar, essa manifestação descambou para um vandalismo e esse vandalismo deve ser punido, esse vandalismo deve ser, as pessoas devem ir presas, devem pagar por isso. Seja as pessoas que participaram desse ato patético, absurdo, na minha opinião, condenável do 8 de janeiro lá atrás, seja qualquer outro tipo de invasão. Assim como já tivemos invasões aos ministérios, já tivemos invasões ao próprio poder legislativo, tivemos invasão recentemente, vamos chamar de invasão, porque foi uma briga, inclusive com a polícia, na Assembleia Legislativa aqui do estado de São Paulo, que a gente não vê a esquerda falar sobre isso, enfim, vários momentos. 4 pessoas foram presas. Pois é, em vários momentos da nossa história teve isso, a gente tem que acabar com isso. As pessoas precisam aprender a protestar na urna, as pessoas precisam cobrar as pessoas eleitas, os parlamentares, seja os vereadores nas cidades, os deputados estaduais, nos estados, ou no caso de Brasília, os deputados distritais, e no Congresso Nacional, os deputados federais e senadores. Elas têm que pressionar as pessoas que representam elas legitimamente. Não gostou do posicionamento daquele político? Troca esse político nas próximas eleições. Faz campanha contra aquele político, mostra que aquele político prometeu e não cumpriu, etc, etc. A quebrar prédio público, você, cidadão, está pagando 2 vezes, que já pagamos nós, contribuintes, para que aquele prédio seja feito, para aqueles quadros lá do... Enfim, e aí quebrou, a gente vai pagar de novo e talvez até superfaturado, não sei. Como no Brasil tem um pouco deste hábito, podemos pagar, sei lá, 2, 3, 4, 10 vezes o mesmo produto. Dito isto, apenas para deixar clara a minha opinião, que ela vai na linha do Aldo, e eu falo do Aldo porque ele é de um outro espectro político. Eu sou de centro-direita e o Aldo é de esquerda. E nós dois concordamos com essa linha de pensamento. Eu vi uma fala do Ciro Gomes, ex-candidato a presidente da República, dizendo que quem se aproveita politicamente do 8 de janeiro, que foi o caso deste ato de rememorização, sei lá, uma memória do 8, um ato político. Fala do Ciro, aspas, quem se aproveita do 8 de janeiro é tão pilantra quanto quem fez o ato em 8 de janeiro. Concordo plenamente com essa fala do Ciro também. Então, ou seja, a gente está vendo que algo que foi triste na nossa história, que foi a invasão dos prédios dos 3 poderes num domingo, sem ninguém lá dentro. Ou seja, não tinha as características necessárias para o tal pseudo-golpe de Estado, nenhuma. Quem estuda o mínimo de história, de ciência política, sabe que existem vários outros indicativos para um golpe de Estado, principalmente o apoio institucional, seja das Forças Armadas, seja da imprensa, como foi o caso de ambos em 64, e por aí vai, para quem tem a tese de que 64 foi golpe, apenas para ilustrar que não tivemos nada disso. Tivemos pessoas que não estavam concordando com o resultado das eleições, que se manifestaram algumas vezes, que foram para frente dos quartéis, e o Exército não se manifestou, deixou as pessoas lá, do meu ponto de vista, corretamente. A pessoa está se manifestando ali, pode manifestar o que quiser. Se tivesse que ter algum tipo de intervenção, tinha que ser da polícia militar, não do exército. Pela justiça também. Exatamente. Mas enfim, as pessoas se manifestaram ali, pedindo, gritando, clamando. O exército não se manifestou, ou seja, o Instituto do Exército, as Forças Armadas Brasileiras não se envolveram nessa pataquada toda. Pois os grupos de WhatsApp rolando solto, tem muita bobagem, muita informação, muita falta foram para Brasília e aconteceu o que aconteceu. Dito isto, foi um evento político partidário, ficou claro na fala do Lula. Eu acho que ficou bastante claro na fala de outros governadores, na governadora Fátima Bezerra, por exemplo, eu também senti um tom político. Na própria fala do Alexandre de Moraes, senti que ele estava querendo aproveitar. Para mim, falou demais o Alexandre de Moraes. Ele não está fazendo o básico da política, quer saber que existe um negócio chamado ciumeira. Tá falando demais, já estava o Luiz Roberto Barroso, que é o presidente da casa, era só ele quem deveria falar, nem sei por que o Alexandre de Moraes falou, para falar a verdade, já que foi um representante dos governadores, o representante do Poder Legislativo, o representante... Sim, que eu tava falando aqui, foi o Moraes, depois eu falei, eita, o Barroso falou também. O Barroso era quem tinha que falar, porque é presidente da casa, assim como foi o ato no Senado, o Barroso presidiu, deu a palavra a um, a palavra a outro. Enfim,
foi um ato político, acho que acertou. Quem não foi, Tarcísio, Ibanez, não fazia sentido algum estar lá. O Ibanez foi tirado do cargo numa canetada, tiraram o poder do povo numa canetada, enfim, outras histórias. Fez bem o Zema em última hora em não ir, confirmou e depois voltou atrás. Bem ter voltado atrás, porque se vai, assina embaixo desse ato político, partidário. O governador do Rio Grande do Sul, que eu acho que foi, deu uma desculpa, um blá, acho Eduardo Leite, acho que Eduardo Leite não analisou bem o negócio, apesar de que o Eduardo Leite é do PSDB e o PSDB é centro-esquerda, então tá tudo ali no fim do dia dentro do mesmo espectro político, então tá tudo certo. Agora os que não foram fizeram muito bem, seria um erro para mim, político, estratégico, se um Tarcísio me vai até um evento desse, um Zema me vai até um evento desse. O Lula ficar falando que o ex-presidente é golpista. E ali criar um problema institucional, mas enfim... Bola pra frente, vamos seguir, vamos assistir as cenas dos próximos capítulos, que na minha opinião vai vir muito sobre o projeto de regulamentação das mídias digitais, agora embalado por alguns acontecimentos, dentre ele na fala do Alexandre de Moraes, o 8 de janeiro. Então, vamos lá, vamos acompanhar e ficar atento, não só acompanhar, ficar atento para que a gente se manifeste aqui no Política do Bom Senso, como em todas as outras áreas que a gente tem possibilidade de se manifestar, para a gente tomar cuidado com esse projeto ou com outros projetos. Eu acho que a gente tem que, se não é tema agora, mas eu vi que o Lira apresentou uma proposta que eu já começo a ser mais simpática, e acho que o Lira, apesar de alguns defeitos, eu já falei publicamente alguns deles, que eu acho, na minha opinião, ele é um grande articulador. Sem sombra de dúvida, né? Chega à presidência da Câmara... Sem o ser. E ele propôs que, então, a gente identificar, as pessoas fossem obrigadas a se identificar através do CPF em qualquer conta de redes sociais agora. É um primeiro passo. Ele já viu que o 2630 não vai passar. Já não passou. Espero que não passe. E não deve passar do jeito que ele está. Ele vai tentar desmembrar. Primeiro ponto, olha, vamos avançar um pouquinho aqui. Vamos obrigar que todo mundo coloque, porque na Constituição diz que é livre... A manifestação, vedado o anonimato. Então, já que é vedado o anonimato, para você se inscrever numa rede social onde você vai poder se expor, deixar seu pensamento lá, você vai ter que se identificar. Eu concordo com essa tese, eu acho que isso é bom. E é um avanço nessa linha da gente ter algum controle, aspas, não na liberdade de expressão das pessoas, mas para que se as pessoas saírem, perderem essa liberdade, cometerem um crime de difamação, uma calúnia, alguma coisa nesse aspecto, que já está dentro do nosso arcabouço jurídico no Brasil, ela possa ser facilmente encontrada e punida pelo crime que ela fez. Não se esconder atrás de um anonimato qualquer. Essa proposta aí, eu não fiquei sabendo agora, contigo só, eu vejo com bons olhos, porque hoje você faz uma inscrição numa rede social com um e-mail, a gente sabe que a gente cria facinho. Vou compartilhar aqui um caso de indenização que a gente teve. Uma pessoa foi xingada na internet, a gente entrou com a ação para poder identificar. O Facebook respondeu a ação, trazendo um monte de dados, um monte de coisas binárias que não dava para conseguir entender absolutamente nada, não fosse uma pessoa especialista na área de segurança da informação. Aquelas devolutivas do Facebook para mim não teria sentido nenhum. Com esse projeto em mãos, e aprovado, é claro, ele devolveria falando quem é o detentor dessa conta é o Ricardo Rosso. Pronto, agora fica mais fácil porque tem nome, CPF, tem rosto, né? E não só um IP. Essa é uma discussão que eu acho interessante. Talvez aí faça sentido a questão da regulamentação das mídias para que você tenha responsabilização, não torne a internet uma terra de ninguém. Mas o 2630... Não, o 2630 não dá. Já teve mobilização, vai ter mobilização quantas vezes eles quiserem colocar esse projeto. Agora, nesse novo modelo faz sentido, sim, eu concordo, apoio essa iniciativa. Acho difícil a implementação, mas, tirando essa parte da questão burocrática, de como as empresas vão fazer, é realmente eu não acho que seja nem tão difícil, Danilo. Eu acho que as mídias, uma vez aprovado o projeto, comunica às mídias sociais que elas têm que alterar esse dado no cadastro. E ela só pede para quando você for se logar no Instagram, no Facebook, no YouTube, seja qual rede for, você vai aparecer lá, precisa atualizar seu cadastro, você clica em atualizar, colocar o CPF. Não colocou, cai a conta. Vamos ver. Isso vai ser assunto para um resumo da semana do futuro. Ao longo desse ano. Exatamente. Ao longo desse ano. Então, as contas, como o Ricardo falou, é um projeto que vai ser aprovado, tem comissão temática. Isso. A menos que aprove a urgência, né? Que aí ele pula todo o rito legislativo. Se aprovar a urgência, sim. Uhum. De novo, 2630 trata de censura na internet, trata de monetização. Olha que loucura. O dinheiro que o YouTube, em tese, pagaria para mim, vai pagar para o jornal, que
a mídia tradicional, enfim, e direitos autorais. É um monte de coisa num projeto só, com um monte de interesses e um monte de rejeição também. É um projeto que a mais acertada decisão é, de fato, desmembrar e discutir tema a tema. Você ia falar, desculpa. Não, eu ia falar exatamente isso. Acho que o que o Lira acerta é isso, em desmembrar. Porque a gente consegue entender cada tema, discernir na sociedade, pressionar quem tem que pressionar, aprovar ou não aprovar. Outro tema, outro ponto. E assim, mas foi sábia a decisão do Lira nesse aspecto aí. Outra questão que no dia 8 também me chamou a atenção, não pelo que aconteceu, mas pelo que não foi dito, foi que uma ameaça de bioterrorismo no Supremo. Nós estamos falando aqui, estava acontecendo um evento, um ato da democracia inabalada, e alguns metros de onde estava acontecendo, uma pessoa foi presa por ameaça de jogar antrax no Supremo. É que o pessoal não é novo, não tem cabelos brancos como nós. Mas nos anos 2000, finalzinho de anos 90, 2000, era um tal de receber carta com antrax danado. Você pegava, abria a carta, você tinha que ser alguém importante do governo americano, que era como acontecia. Abriu, soltava um pó e o pó, game over. Bati aqui, perdão. Game over em você. Esse é o antrax, é um negócio um pouco terrível. E fizeram uma ameaça de jogar antrax no Supremo. Aí, além disso, a pessoa estava xingando os ministros, talvez para dar um ar de, ó, 8 de janeiro, aqui a necessidade de você ter mais repressão. E na hora que foram prender, uma imagem que chamou a atenção foi o adesivo aqui da pessoa que estava xingando Lula 13, né? E aí o pessoal tá chamando de um ataque falso, false flag, que o pessoal chama, né? Sim. Para falar assim, olha, eu acho que você precisa regulamentar o 2630, né, a internet. Então eu faço aqui uma notícia falsa com o intuito de fingir que precisa, né, ser regulamentada. Foi o que disseram aqui, que seria um false flag dessa pessoa que em tese apoia o presidente da República, para mostrar que a ameaça à democracia, assim vamos dizer, ela não cessou. O que me deixou estupefato, assim como posso dizer, é o seguinte: teve repercussões aqui, cara. Foi uma ameaça de bioterrorismo na Praça do Três Poderes, Danilo, a metros do ato da democracia, onde estava o presidente da República, o presidente do Congresso, o presidente do Supremo, toda a linha sucessória. Danilo, eu vou te dar um motivo só, vocês já sabem aí, mas eu vou dar pra ele aqui o do porquê que não teve nenhuma repercussão, você não leu isso em nenhum jornal. O que está escrito nesse adesivo aqui? Amor. Então é um atentado do amor. Atentado do amor não sai na mídia, não dá imprensa, ninguém comenta. Só quem comenta são canais independentes, coerentes, como é o caso do Política do Bom Senso. Uma grande mídia vai fazer o quê? Se tivesse escrito aqui Bolsonaro 22, aí você ia ver isso no Jornal Nacional, no Jornal da Manhã, da Tarde, da Madrugada, em tudo quanto é canto. Mas não tá. Então, Danilo. Foi o local e a data, de novo. Local, onde estava o presidente do Congresso, o presidente do Supremo, toda a linha sucessória. O próximo é o quê? Militar? Sim, tem uma lista grande aí primeiro, né? Depois é militar. Então, ó, Tá todo presidente mundo lá. da República, Não ficava ninguém. Senado, Congresso, ao Lira. Ia sobrar o Lira só. Que não, exatamente, sabe? Não Nossa! Já pensou um Enfim, negócio desse? que loucura, Designated gente. Survival. Total, Isso total. é uma série Muito importante, muito bacana, legal. bem bacana. Netflix, tá? Netflix, Que é o sobrevivente designado. Isso. Vai ter uma cúpula da toda a linha sucessória, só o Ricardo vai ficar fora. E aí toda a galera vai embora, só fica o Ricardo como o próximo presidente da República. É uma série muito legal, diga-se de passagem. Assista no Netflix, pelo menos estava quando eu assistia. Continuando aqui a nossa vida, de novo, passou em branco, fazendo uma referência aqui ao Antrax. Aqui eu vou passar uma notícia que eu achei o escárnio, gente, é o fim. Não tem muito o que dizer. Rio de Janeiro estava fazendo uma praça, um grande parque lá para a região, da zona norte do Rio de Janeiro, perto ali da linha amarela, e aconteceu o seguinte: a prefeitura falou, vamos fazer a praça, colocou a empreiteira para fazer, e os empregados da construtora receberam uma informação de que faltava o alvará. Aí todo mundo falou, não, o alvará tá aqui. A prefeitura que cedeu pra gente. O cara falou, não, você não tá entendendo. É o alvará das facções. Para você não ser bulinado, o Léo tá dizendo, porque realmente é muito cara do Brasil aqui. R$500 mil para a obra ser liberada. Aí o prefeito do Rio de Janeiro falou que é um absurdo, não vamos admitir que o crime tome a cidade.
vou contar uma coisa que talvez ele não tenha percebido, que a cidade já está tomada pelo crime organizado lá, infelizmente, no Rio de Janeiro, né? Que situação triste, Ricardo, porque é a ausência, de novo, como a gente já falou em outros resumos da semana, a ideia maior do Estado é da segurança. Antes de tudo, saúde, educação, qualquer merda, segurança. Nem isso, o mínimo do mínimo, a gente não está conseguindo. Nenhuma obra público-privada tem condição de ir para frente sem o crime bulinar os funcionários, gente. O que está acontecendo? Tá, a situação do Rio de Janeiro, e isso não é exclusividade do Rio de Janeiro, mas vamos pegar a notícia aqui que foi o fato no Rio de Janeiro. A situação do Rio de Janeiro, ela está calamitosa. Mas, a parte toda a situação complexa que vive o Rio de Janeiro, o que mais me causou estranheza, indignação nesse fato, eu me manifestei inclusive na própria terça-feira, foi o seguinte, Danilo, o prefeito do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, essa manifestação dele foi feita através de uma rede social, que era o Twitter, agora é o X. Okay? É o X. Ele fez um tweet, gente, uma xizada, sei lá qual é a palavra. É um X. Vou chamar de tweet. Ele fez um tweet, inclusive marcando o governador do Rio, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, enfim. E acho que tem outro que ele marca o Capelli. Tem um outro que ele marca o então ministro da Justiça brasileiro, Ricardo Capelli. Não é mais o Ricardo Capelli. E o Ricardo Capelli responde o tweet dele, a postagem dele. Gente, primeiro ponto aqui. Nós temos um prefeito, um chefe do Poder Executivo, que numa obra pública era um parque, está sendo construído algo no parque, uma obra de algo em torno de 65 milhões de reais, de acordo com o próprio prefeito do Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio. A obra parou porque o crime organizado está cobrando uma propina de 500 mil reais. O prefeito da cidade, ou seja, a pessoa que os moradores, eleitores da cidade do Rio de Janeiro elegeu para ser o líder da cidade, o chefe do poder executivo, ele vai numa rede social e ele tuita a indignação dele. E a minha indignação é esses políticos de internet que só tuitam, só gravam vídeo, mas na hora de fazer, não fazem. Porque no dia seguinte, estava lá a obra parada e o Ricardo Capelli, que era ministro, falou para ele, tamo junto, prefeito, vamos combater o crime! Uhul! No Twitter. Na prática, nada aconteceu. Nada aconteceu. Aí eu pergunto pro prefeito, que não é novato na política, mas parece que é, cadê a Guarda Civil Metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, que existe agora com poder de polícia, que existe para proteger os órgãos públicos municipais? É uma obra pública-privada. É uma obra então pública da cidade do Rio de Janeiro, paga com dinheiro do contribuinte da cidade do Rio de Janeiro, em torno de 65 milhões de reais. Cadê a Guarda Civil Metropolitana? Ele, ao invés de ficar tuitando, querendo lacrar na internet, mostrar que ele está preocupado com a segurança, nós sabemos que segurança pública é um dever, uma obrigação do Estado. Então ele tinha que ter ido atrás do Cláudio Castro, não no Twitter, lá na porta da polícia Militar do Rio de Janeiro, para chamar a polícia e falar, olha, amanhã, no dia que ele soube dessa informação, caso eu fosse prefeito, Danilo, da cidade do Rio, no dia seguinte eu estava lá na obra com a Polícia Militar, com a Guarda Civil Metropolitana, para fazer a obra andar. O Estado não pode ser refém da criminalidade. Gente, nós estamos chegando numa loucura do prefeito parar a obra e mandar um tweet. Sentado lá do apartamento dele na Zona Sul. Só mandar um tweet, gente. Cadê a Polícia Militar? Por que ele não faz uma parceria entre Prefeitura e Polícia Militar para que essa obra em especial, porque parece que tem várias outras obras no Rio parada pedindo, que a criminalidade pedindo pedágio, tá? Não é uma novidade no Rio de Janeiro. Mas também um prefeito que tuita, gente, que manda um tweet, fala, ai, que absurdo, gente, como se ele não fosse o prefeito da cidade, se ele fosse só um cidadão. Ai, meu Deus, que não tivesse necessariamente o poder para resolver o problema. Ele tem poder porque ele tem a Guarda Civil Metropolitana, ele tem como ir atrás da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ele tem como pedir, por exemplo, a Força Nacional de Segurança ao Ricardo Capelli. Capelli, nós não vamos aceitar isso lá no Rio de Janeiro não, pois eu queria que você me mandasse a Força de Segurança. Num ato extremo, já que ele não está tendo competência para poder resolver o problema da segurança, seja ele, seja o governador do Rio de Janeiro, então que dê uma canetada numa GLO ali,
específica na área de segurança pública, pedindo apoio das Forças Armadas do Brasil para tomar conta da segurança pública do Rio. Se é que o governador do Rio, mais o prefeito do Rio de Janeiro, não tem condição de o fazer. Porque, de acordo com o próprio Ricardo Capelli no Twitter, no X, disse que tem reclamações da mesma ordem de outros prefeitos de outras cidades do Rio de Janeiro. Gente, agora, por que o Paes... Aí que a gente vê que a política não é uma coisa simples e às vezes ela também irrita o cidadão pagador de imposto, trabalhador. Por que o Paes não foi direto no Castro, que disse que mandou um Twitter para ele que está ali, ele marcado no Twitter? Mas por que ele não foi lá na porta pegar o governador pelo braço? Governador, cidade do Rio de Janeiro, já foi capital do Brasil, não podemos aceitar isso. Porque ele... A vitrine do Brasil até então. O Cláudio Castro é oposição ao Paes. Aí entra essa palhaçada, sabe? Do prefeito de um partido, o governador do outro partido. Aí ele foi direto no Capelli aqui em cima pedir ajuda, que também não resolveu nada, já saiu do cargo, nem vai resolver. A resposta do Capelli foi um Twitter. Ó, gente, nós estamos numa situação caótica, mas daí a necessidade, você cidadão que é do Rio de Janeiro, que acompanha a política do bom senso, presta atenção. O prefeito tinha sim condições de, nesse caso, fazer acontecer com a Guarda Civil Metropolitana que tem no Rio de Janeiro e que poderia ficar lá de prontidão na obra até que a obra saísse. Óbvio, ele deve buscar o apoio da Polícia Militar. Faz uma operação compartilhada, coloca um pouco de dinheiro extra para ajudar, ele é prefeito, não é competência dele, não é ele que manda na Polícia Militar. Mas numa parceria com a Polícia Militar, ele pode o fazer, ele pode trazer e chamar como líder da cidade do Rio de Janeiro, como chefe do Poder Executivo da cidade do Rio de Janeiro, fazer esse apelo. Tenho certeza que o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro estaria junto para poder inibir esse crime ali. Apesar de tudo que eu disse, eu acho, Danilo, que o Rio de Janeiro já está numa situação que a gente olha para o Rio, eu, que adoro o Rio de Janeiro, uma cidade linda, maravilhosa. Passou o final de ano lá, isso. Prova disso. Olho para o Rio de Janeiro e eu já não sei se é ou não um narco-estado. Porque eu acho que há uma mistura entre político, polícia, milícias, crime organizado, tráfico de droga, é tudo meio que no meio um do outro. A vagabundagem está na política, a política é envolvida com a milícia, uma coisa conectada na outra. A gente já perdeu o senso de quem pode e quem não pode no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, os últimos governadores, e esse agora que está agora, o Cláudio Castro, o irmão dele está sendo investigado, está chegando nele. Os outros foram presos. Não foi o último nem o penúltimo. Já não sei quantos governadores do Rio são presos com corrupção, com crime. Então, realmente, a situação do Rio está me cheirando. No Equador, agora que está nas notícias, verdade, aí está me cheirando, tá sabe? Está pegando fogo. Enfim, é triste a realidade do Rio de Janeiro. Mas nesse caso específico, gente, um prefeito... Eu não vou usar palavras aqui que não... seja eufêmico. Um prefeito fraco, um prefeito de Twitter. E é exatamente isso que o Brasil não precisa. Infelizmente, hoje a política é a política do like, do lacre, da live. Até quando? Isso, né? Até quando o povo vai aguentar esse tipo de coisa? Eu vejo também na Câmara, a bancada da live, né? O pessoal que fica ali, tô aqui, no projeto tal, e não faz absolutamente nada para obstruir, por exemplo, não sabe utilizar as artimanhas do regimento. Mas essa notícia eu trouxe porque realmente demonstra, pelo menos para mim, a falência do Estado como um todo. Gente, você tem que pagar o alvará 2 vezes no caso aqui, porque também a gente tem que falar que algumas taxas municipais, o Ricardo me conhece, sabe que eu sou puto com as taxas municipais. Você abre uma empresa e é extorquido pelo Estado também. Mas enfim, aqui no Rio de Janeiro, R$500 mil para uma obra ser liberada. E aqui realmente, imagina você sendo um funcionário. A prefeitura fala, não, pode fazer lá que a gente vai garantir a sua segurança. Porra, coitado dos funcionários. Imagina uma empresa pensando nisso. Como é que vai investir no negócio? Como é que ela vai ter segurança jurídica para investir? Que ela sabe que ela não consegue ter planejamento para poder fazer o trabalho dela. E isso não esse é o caso que a gente viu, porque o prefeito tuitou, e os casos que a gente não vê. Como e o pequeno outras cidades já estão com o mesmo problema. Eu vou diminuir. E o pequeno comerciante ali que está lutando atrás do dia a dia, que recebe um fiscal da própria prefeitura para arrancar a propina dele, o cara tá mal conseguindo se manter, e o fiscal da prefeitura vai lá pedir. Isso acontece todos os dias em diversas cidades do Brasil. E vai acontecendo. Eu não sei até quando o cidadão vai aguentar isso. Essa é uma pergunta que eu venho me fazendo ultimamente. Bem, eu espero que com as informações que a gente traz aqui, né, as pessoas possam pensar melhor, porque esse ano tem eleição municipal. Então é o momento de se trocar aí
toda essa galera que não presta e com certeza vai pedir o voto para você lá, outubro? Outubro, 4 de outubro, se eu não O tô pessoal enganado. vai estar lá. Então, na verdade, em setembro o pessoal já vai estar buzinando na tua porta pedindo voto. Aí você lembra aí desses fatos, tá? Falando aqui do Rio, como o Ricardo falou, outras cidades também já estão com esse mesmo problema. Eu espero que não se alastre, mas é uma esperança. Sabe quando você quer acreditar, mas não acredito. enfim. Bem, é só notícia ruim. Vou voltar para uma outra que também não é nada das melhores. No ano passado, o Conselho de Segurança não, de Direitos Humanos Da ONU. ONU, exatamente, fez uma resolução para condenar os atos da Nicarágua, Daniel Ortega, né? Estava perseguindo geral lá, toda a classe civil e religiosa na Nicarágua. O Brasil falou, não vou aderir, não por nada, mas se eu aderir, eu estou condenando. E se eu condenar, eu fecho o diálogo. Quando teve também a invasão da Rússia à Ucrânia, todo mundo condenando a invasão, o Brasil falou a mesma coisa. Não, eu não posso. O Ricardo falava lá no comecinho do ano de 2023, exato, estamos em 2024, que o Lula, ele queria cavar ali o Prêmio Nobel da Paz, então era bom que ele tivesse essa relação com todo mundo, né? Então, em tese olha, quero manter a relação com todo mundo. Essa era a linha guia, linha mestre, que em tese Itamaraty seguiria, ok? Qual não foi, então, portanto, minha surpresa, quando o Brasil, depois do Lula ter recebido o embaixador da Palestina, que é um negócio interessante, que é um Estado que não é um Estado, mas tem Como é que tem embaixador? corpo diplomático. Enfim, o Lula recebeu o embaixador da Palestina e depois fez uma declaração aqui que o Brasil vai aderir à iniciativa da África do Sul para que Israel, ou a Israel, ou é sem artigo, é neutro. Eu fiquei nessa discussão lá hoje, na hora que eu estava escrevendo aqui. Israel, seja O denunciador, Estado de Israel. eu coloquei tá bom? Seja denunciado na Corte Internacional de Justiça. Por quê? Pelo ato de genocídio lá na Palestina. Me deixou assim confuso, porque se utilizar a mesma tese que o governo Itamaraty estava utilizando então, quer dizer que não tem negociação com Israel. É essa a linha que eu estou entendendo, porque se eu condenar a Nicarágua, eu fecho a comunicação. Se eu condenar a Rússia, eu fecho a comunicação. Então, se eu condenar Israel... Danilo, eu vou te dar o meu ponto de vista aí nessa sentido. História, que o Brasil, enquanto nação, enquanto Estado, tem já há algum tempo, há alguns anos, não é desse governo, o posicionamento diplomático de ser pela paz, de ser mais neutro. É um posicionamento estratégico do Brasil já de muito tempo e que aqui entre nós, ok, há de certa maneira um certo consenso na comunidade diplomática desse posicionamento. No caso da política externa deste governo, não é isso. Minha opinião. Nicarágua. Um bandido amigo do Lula. E não é. Daniel Ortega é amigo do presidente Lula. Ele não vai condenar um amigo que não é da lógica política do Lula. Assim como ele não condena o que acontece na Venezuela. Você não vê esse tipo de condenação. Rússia é amigo do Lula. Não condenou. Quando houve o ataque terrorista, importante a gente relembrar, porque o tempo vai passando, as pessoas vão esquecendo, mas o Estado de Israel sofreu um ataque terrorista por parte de um grupo terrorista que na sua carta de fundação, que é o Hamas, tem escrito que um dos objetivos deste grupo, Hamas, é a extinção, é destruir o Estado de Israel. Ok? Então eles não têm segredo qual é o objetivo desse grupo terrorista. Eles atacaram o Estado de Israel, mataram inclusive brasileiros, mataram Foi o maior pessoas ataque terrorista contra o Brasil, que os brasileiros estavam em Israel, participando de uma rave inclusive. Eles atacaram pessoas de várias outras nacionalidades e atacaram o povo judeu, o povo em Israel. Em Israel, entraram, mataram, fizeram horrores com essas pessoas. Israel, que é um Estado, tem o direito de se defender e até aí ninguém discutiu. Israel se defendeu, invadiu a faixa de Gaza, que é um território que é comandado pelo Hamas, é um território palestino ao lado de Israel, que é comandado por esse órgão
esse grupo terrorista que tem um braço armado e tem um braço político. O braço político controla a faixa de Gaza. Israel começou a se defender. A partir daí, a narrativa que foi criada pelo Hamas em conexão com a esquerda do mundo, não foi só do Brasil, do mundo inteiro, era de que o ataque de Israel ao povo palestino, e não era bem isso, é o ataque de Israel ao Hamas, não era o povo palestino, tanto que se Israel, com a força bélica que tem, quisesse destruir o povo palestino, demoraria 50 minutos. 50 minutos. Era só detonar um monte de ataque aéreo indiscriminadamente e ia destruir toda a faixa de Gaza, que é um território pequenininho. É um território pequeno, muito populoso, mas... menor do que a região metropolitana aqui de São Paulo, exato. por exemplo. Então não era esse o objetivo de Israel. Por isso que o ataque foram em pontos específicos, como tem um ordenamento jurídico para isso. E o Estado de Israel tem o direito de se defender. A lógica da narrativa foi essa, é desproporcional, é um exército muito grande contra um povo desarmado aqui, que não é desarmado, que tem ali centenas de quilômetros de túneis embaixo, extremamente armado, eles guardam o armamento bélico deles junto a escolas, junto a hospitais, junto a igrejas, porque sabem que são órgãos, são... locais que não podem receber bombardeio, é toda uma estratégia bem desenhada. E essa narrativa de que, coitadinhos, estamos sendo exterminados pelos israelenses, pelos judeus, foi ecoando o mundo afora. E aqui no Brasil tivemos manifestações da esquerda, inclusive de partidos políticos que recebem dinheiro público, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, defendendo um grupo terrorista, defendendo com a bandeira de defender o povo palestino. Então, esse apoio agora do presidente Lula, para mim, não causa nenhuma surpresa. Porque ele não quis declarar, assim como outras nações o fizeram, a exemplo de Estados Unidos, o grupo Hamas como um grupo terrorista. Ele foi para lá, foi para cá, foi cobrado e não declarou. Olha, Hamas realmente é um grupo terrorista, fez um atentado terrorista absurdo contra Israel. Quem tinha que fazer isso era a ONU, não o Brasil. E não o Brasil. Agora, por que ele está se manifestando? Porque sim, na minha linha, o que era estatal, que era governamental, uma política de relação exterior do governo brasileiro, vai cada vez mais se alinhando com a linha de pensamento ideológico que a esquerda vem vendendo o mundo afora. Então, para mim, errou a diplomacia brasileira, ao invés de se manter neutro na linha de pensamento que eles mesmos defenderam, agora se posicionaram condenando Israel. A comunidade judaica no Brasil condenou e esse posicionamento brasileiro, do meu ponto de vista, de forma acertada, em condenar o posicionamento brasileiro. O Brasil erra diplomaticamente se posicionar dessa forma. É triste, mas é a realidade, né? Não vai fugir muito. Quem está no governo brasileiro tem uma linha ideológica e ele vai seguir cada ato do governo a sua linha ideológica. É o que vem acontecendo. Infelizmente, nesse caso, agora só demonstrou esta linha de pensamento. Não é nada de neutro, não é nada de, aqui é o governo brasileiro. Se fosse uma carta de apoio do PT, do PCdoB, do PCO, apoiando, tudo bem, é um partido político que tem uma linha ideológica, faz parte. Agora, o governo brasileiro, não. O governo brasileiro não deveria ter se posicionado dessa maneira. Não ganha nada com isso, Danilo. O Brasil, enquanto nação, enquanto Estado, não ganha absolutamente nada em comprar esse lado, em comprar essa briga. Só se prejudica. Quando tivermos problemas aqui, como tivemos em Brumadinho, não vai vir ajuda de lugar nenhum. Não vai vir ajuda de Israel, que foram os primeiros a vir aqui nos ajudar, o povo israelense, o povo judeu, a estender a mão para o povo brasileiro quando estava precisando. Isso é verdade. Enfim. Pra achar as pessoas que eventualmente estivessem soterradas, isso é verdade. Eu lembro. O Brasil não tem nada a ganhar, só a perder aqui, né? Infelizmente, eu vejo que é uma iniciativa mais assim, de aproximação ao BRICS, já que a África do Sul também faz parte desse grupo. Rússia, China. Porém, de novo, aqui é o Brasil se aliando ao pior que tem na comunidade internacional. Quando o governo brasileiro faz essa declaração, quer dizer que você, que está aí escutando, também condena porque ele é, em tese, o nosso representante. Enfim, não voltar para o Brasil. Vamos voltar para o Brasil aqui. Acho que pulei aqui, ó. Pulei, Danilo. Vamos pular para esse daqui. Isso. Como vocês sabem, nessa semana, na semana passada já, antepassada, o Dino foi aprovado como ministro do STF. Ele era ministro da Justiça e Segurança Pública, saiu de férias, ficou o Capelli, voltou, tá assumindo, continua na cabeça do ministério.
e ele vai sair dia 22 de fevereiro, ele toma posse como ministro do STF. Mas no comecinho, só para atualizar a tua informação, no começo de fevereiro... Sim, dia 1º de fevereiro toma posse o novo ministro. Não, ele toma posse no Senado. O Dino ele quer discursar na tribuna do Senado, que ele não o fez. Então, palavras dele, ele vai assumir o mandato no Senado por um período de acho que 15, 10, porque quando 15, ele 20 começou dias. o mandato, ele já foi para o ministério, né? Isso, ele quer fazer um discurso na tribuna do Senado e quer propor alguns projetos de lei. Ele quer deixar já o projeto protocolado enquanto senador. Ele é senador eleito, né? Está licenciado do cargo, o suplente assumiu. Então ele quer fazer essa passagem pelo Senado primeiro. Ele quer ser o bichão, no mesmo ano ser executivo, legislativo e judiciário. Pois é. E nesse caso ele vai poder fazer. É o bichão esse cara. Mas enfim. Desculpa, Danilo. Imagina, ele vai sair. Então a cabeça ali do Ministério da Justiça vai ficar vaga. Muita gente falou, deixa o Capelli. O Capelli era o número 2, secretário executivo do Ministério da Justiça, ficou nesse inteirinho aí de final de ano como ministro da Justiça. Porém, o Lula, que é quem escolheu o então aposentado ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Ricardo Lewandowski, como falei, era ministro do STF, saiu em 2023, dando a vaga para o Zanin. Ele também, dentre outras funções, ele era presidente do STF quando a Dilma sofreu o impeachment. E de acordo com a Constituição, quem preside o STF preside a sessão lá no Senado. Foi Lewandowski, por exemplo, que além de presidir a sessão, permitiu que fosse fatiada o julgamento. Porque olha o que diz a Constituição. Nos casos previstos no inciso 1, que é julgar o presidente por crime de responsabilidade, funcionará como presidente ou do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, quem vai ser o presidente da sessão? O presidente do STF. Limitando-se a condenação, que somente será proferida por 2/3. Então, precisa de 2/3 para condenar, mas condena ao quê? A perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública. Então, peça aqui, Ricardo. Eu vou com o Ricardo para algum lugar. Quer dizer que é eu ou o Ricardo ou é Ricardo e eu? É ou e? O que você acha aqui, Ricardo? Se eu vou com você, é ou? Eu acho que é e. Ou é e? Pois é. Ele disse não. É um ou outro. Você pode escolher aqui. Pode ser e, pode ser ou, mas não precisa ser necessariamente com, como diz a Constituição. Mas enfim, ele permitiu que isso acontecesse aqui. E essa sessão, em 2023, o Lula disse que era um golpe, né? A democracia brasileira. Mesmo com tudo isso aqui no meio do caminho, ele chamou o Lewandowski, que já está com 65, vai fazer 66 anos este ano, para ser o novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Diga o que você ia falar aí. Colocando em outras palavras que o Danilo falou, ele é advogado, então tem um juridiquês aqui bom. Simples, gente. O acordão que o Lewandowski fez foi permitir que a Dilma, apesar de ser empichada, como a galera gosta de dizer, ela foi impeachmentada, mas ela não perdeu os direitos políticos. Ela pôde ser candidata e o foi ao Senado por Minas, perdeu a eleição, óbvio, mas foi candidata. Então é um acordo rasgando a Constituição da República, que a gente nunca tinha visto antes na história desse país. A gente não viu. Por quê? Porque era uma coisa ou outra. O Collor, quando foi empichado, porque ele renunciou, saiu um pouco antes, mas o processo concluiu, ele perdeu os direitos políticos, que é natural, está na Constituição. A Dilma não, ela foi impeachmentada, mas não perdeu. Foi um acordo feito pelo Lewandowski, que estava presidindo aquela sessão, um acordão ali. Quero lembrar que o Lewandowski, Danilo, é amigo do Lula, e ele segue nessa lógica de colocar os amigos dele em alguns lugares, desde a década de 70, quando o Lula era metalúrgico. Quando o Lula era metalúrgico, o Lewandowski trabalhava na prefeitura de São Bernardo do Campo. Desde a década de 70 eles são amigos, ele que construiu esse acordo da Dilma, ou seja, o Lula segue colocando pessoas muito próximas. Mas eu acho que além de tudo isso, que para ministro do governo dele, ok, ele colocar uma pessoa próxima, então eu particularmente estou falando isso, mas ele pode fazer tranquilamente. Faríamos os mesmos. Exato, é um fato. É isso que acontece. É um fato. Mas, para além disso, eu acho que o Lula quer, estrategicamente, com o Lewandowski, ter acesso ao STF. Ter mais acesso ao STF. Ter o STF como uma espécie de ministério debaixo do Ministério da Justiça.
Então essa jogada foi... O Lewandowski é uma pessoa que é mais articulado do que o Dino é mais combativo, é mais político, isso que o projetou, inclusive, ao longo do ano de 2023, ele apareceu bastante, ele falou bastante, ele foi muito combativo com a direita brasileira e conseguiu se catapultar, inclusive, para o STF, passando à frente de outros nomes que estavam mais cotados com ele no começo do ano do que ele. Enfim, o Lewandowski já é um nome mais tranquilo, mais articulador, é reconhecidamente um jurista, foi membro do Supremo Tribunal Federal, Ele presidiu a casa. Desembargador em São Paulo, depois ministro do STF. Então, com relação a isso, a comunidade toda concorda. Então, acho que o Lula quer é mais uma articulação. Primeiro, apazigua toda a direita, toda a galera ali que acha que o Lewandowski é ok. Tem um diálogo forte com o STF. Agora, a minha pergunta, Danilo, e eu vou fazer essa pergunta para você, vou mudar um pouco a lógica aqui do Política do Bom Senso, que você é jurista. Com o Lewandowski assumindo um ministério no governo Lula, assim me lembra um pouco quando não era ministro do STF, mas o Lewandowski também não era, ele estava aposentado, tá? Assim como quando o Moro assumiu o Ministério da Justiça de Jair Bolsonaro. E logo depois o STF achou que todas as condenações do Moro deveriam cair. As do Lewandowski também devem cair? A gente segue essa mesma linha de pensamento do Supremo ou não? Realmente é uma situação complicada, mas vamos falar que passou-se muito tempo É que o Moro foi em 2017, a campanha eleitoral, ele fez a condenação do Lula, tanto que o tornou inelegível, e em 2018 já... 2018 foi a campanha eleitoral. Então, desculpa, 18, e em 19 ele assumiu como ministro da Justiça. Praticamente a mesma coisa aqui. Vamos falar que no caso do Lewandowski passou muito tempo, tanto que ele se aposentou, entendeu? Vamos falar que não tem o tal do liame subjetivo aqui, a junção, o que junta e daria liga para essa acusação. Entendi. Mas, direito, eu gosto de direito porque a gente pode fazer de tudo, inclusive fazer uma acusação dessa. Eu já estou te adiantando a defesa. Vamos falar que já se passou muito tempo, então não tem esse de condena aí que no futuro eu vou te beneficiar com alguma coisa, seja, portanto, o Ministério da Justiça. Eu acredito que seja essa a resposta que ele daria logo de imediato. Entendi. Mas não foi tanto tempo assim não, só para você lembrar, tá? Porque a campanha foi em 2022, o Lewandowski se aposentou em 2023, Lula tomou posse em 2023, 1º de janeiro de 2023, 8 de janeiro, um ano, tomou posse em 1º de janeiro de 2023. No mesmo ano de 23 foi quando o Lewandowski se aposentou, ele indicou o Zanin, logo no começo do ano. Você está esquecendo o seguinte, nos dias atuais, não é o que, e sim quem faz. Entendi, é o negócio do adesivo do carro, da notícia, parece que as coisas vão se conectando, né? Então, entendi, então não vai dar nada. Então seja bem-vindo ao Ministério da Justiça, Lewandowski. Ministro da Justiça. Nome tão bonito que o senhor tem, o senhor tem um nome tão bonito. Henrique Ricardo Lewandowski. Mais um Ricardo aí. Mais um Ricardo aí chegando no poder. Bora! Eu estava aqui, gente, esse aqui é o vídeo do anúncio do Lula falando sobre o Dino da STF e o Lewandowski no Ministério da Justiça. Ele contou essa informação de que eles se conheceram lá na década de 70, quando ele era advogado lá na prefeitura de São Bernardo do Campo, de um prefeito XPTO. E aqui não está na nossa pauta, tá bom? Não está nessa pauta. Quem que tá sobrando aqui? Certo. Eu li uma notícia esses dias, não tá na pauta, tá? Mas eu também fiquei olhando e falei, que diferente, né? Tem alguém aqui que não deveria estar, entre aspas, não incômodo. Mas você vai ver o liame com aquilo que eu vou dizer. Eu li uma notícia seguinte, que Lula está preparando o seu sucessor, e não é Gleisi, não é Haddad, não é qualquer um outro que não seja... Janja! A excelentíssima senhora presidente... presidente não. Primeira-dama, né? E eu fiquei olhando e falei, realmente, ele está cavando a imagem dessa cidadã aqui em tudo quanto que é lugar, porque eu não via, por exemplo, outras primeiras-damas, nenhuma sessão de que não tem nada, sabe? Enfim, talvez faça um pouco de sentido essa informação. Não tenho dúvida nenhuma, acho até que já falei em um programa que acho que ela vai se candidatar. Agora, não sei se é a presidência da República na primeira largada, mas que eu acho que ele está preparando ela para a eleição é um fato. Não vejo problema nenhuma numa primeira-dama ser proativa, numa primeira-dama ter participação
naquela linha de pensamento que nós já estamos mais ou menos acostumados. Pega uma bandeira nacional, chame a atenção para ela, o que é importante, seja o combate à pobreza, seja o combate ao analfabetismo, como uma vez foi a primeira-dama, ex-esposa do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, pegou a bandeira do analfabetismo, uma bandeira forte, a ex-presidente, primeira-dama Michele Bolsonaro pegou a questão das pessoas com portadores de deficiência auditiva e por aí vai. Pegue uma bandeira, Janja, defenda uma bandeira. Ela fica entrando em atos do governo. Na minha opinião, ninguém votou na Janja. A Janja não tem voto, ela não foi eleita. Isso aqui é um ato do Estado brasileiro. O que é que ela está fazendo aqui? Cadê o vice-presidente da República, por exemplo, que poderia estar aqui do lado? Então, nada... É muito importante que uma primeira-dama seja proativa, tenha presença e o faça. Mas isso é um ato de governo. Vá procurar um trabalho na sociedade para a senhora fazer, dona Janja, dona Rosângela. Tá tudo bem, seja proativa, puxa uma bandeira. O Brasil tem tantas bandeiras importantes, levante uma delas. Eu achei só estranho mesmo, porque eu não vou falar desse vídeo, porque nesse vídeo só o Lula falou. Tá? Ninguém falou, nem o Dino, nem ele. Se fosse, por exemplo, falou e ela ia ficar sobrando. Então, nesse caso aqui, sobraram. Mas, enfim, além de sobrar e não ter pertinência nesse assunto, ela tá sobrando aqui. Não, e você viu a foto final? Na hora da foto oficial, ela entrou na frente do Lewandowski. Só aparecia um pedaço da cabeça do Lewandowski, porque eles queriam dar todas as mãos juntos. Sim. E ela, para dar a mão junto, teve que entrar na frente. O Lewandowski teve que buscar a cabeça para sair um pedaço na foto. Ou seja, ela nem deveria estar na foto. Vamos utilizar o vice-presidente Geraldo Alckmin, que tinha aqui um monte de assuntos para fazer em coletivo. Você não via a Lu Alckmin também ali no meio, né? Sei lá. Eu li a notícia agora vendo, eu falei, pô, faz sentido aqui um pouquinho. Campanha, venha. Acho estranho, por exemplo, quando era São Paulo, cidade de São Paulo, colocar a mulher do Haddad. Entendeu? Colocar, olha que despersonalização da pessoa. É a mulher do Haddad, não tem nome? É a mulher do Lula, é a mulher do Bolsonaro, para vocês não falarem que eu tenho um lado aqui só. É a mulher do Bolsonaro, é o esposo, para não falar também que é só de mulher. Por que, gente? Eu acho estranho pra caramba isso. Mas, infelizmente, acontece. O Léo falou que já estamos no limite aqui. Então eu vou pular para esse assunto aqui, Ricardo. Que eu acho que você vai gostar de falar. Que é a cidade de São Paulo. Que é a tua parte. Adoro. Que você domina muito. Né? Isso aqui eu deixo para um outro tema, que é a temporal, tá bom? Deixa eu ver onde é que está aqui. Aqui. Bem, como vocês sabem, em 2024 teremos eleições, né? Municipais. Então, ninguém é candidato a nada. Tá? Não foram definidos, em tese, quem será candidato, porque só serão agosto? Junho. Convenções partidárias. Convenções partidárias. Em tese, os partidos vão se matar internamente para ver quem quer ser candidato, e aí vai conseguir fazer a composição e vai lançar lá os seus candidatos. Tem outros partidos que já vão para briga com os candidatos definidos. Então é natural que você veja no ano eleitoral, logo no comecinho, essas articulações, apesar de novo de que isso só seria decidido lá em junho. Mas enfim, já está praticamente certo de que Ricardo Nunes vai ser um dos candidatos e o Boulos do outro lado também o serão, que o grande spoiler é quem vai estar ali. Tá? Talvez o segundo turno ali entre eles ou talvez no primeiro, Deus que vai saber. Aí beleza. Todo mundo quer saber agora quem vai ser a noiva. Quem vai entrar junto com o Boulos. Aliás, do Ricardo Nunes eu também nunca ouvi falar. Mas enfim, acho que teremos alguma surpresa aí, porque o Nunes era vice. Né? Então vai ter que ter uma outra pessoa para ser vice. Mas do lado aqui do Boulos tá um fervedouro. Porque normalmente o PT colocava uma chapa na qual ele era cabeça de chapa. Cabeça, certo? Certo. Nessa vez, em troca do apoio lá em 2022, na corrida presidencial, o PT falou, tudo bem, manda o Boulos e a gente entra como apoio. Pois bem, chegou essa hora, definir quem vai ser o vice no Boulos. O que acontece? A Marta Suplicy foi cortejada para ser a noiva aqui desse casamento. Ela pediu ou foi exonerada? Eu não sei dizer. Sei que teve uma conversa entre a Marta e essa candidatura. No dia seguinte, o Nunes falou, pô, que mancada, e exonerou a Marta aí. Então a Marta, que era secretária de Relações Internacionais da Prefeitura da cidade de São Paulo, não é mais. Pois bem,
Uma vez que o nome da Marta Suplicy foi para frente, outro Suplicy também falou, eu também quero. Então, deputado estadual, né? Deputado estadual Eduardo Suplicy, que é o ex-esposo da Marta, também quer ser o vice do Boulos aí, o que demonstra o seguinte, ninguém quer ir para uma candidatura que vai perder. Então, se tem gente se batendo para ser vice do Boulos, é sinal de que a candidatura está galopando e bem. Então, ele quer que o partido, se bem que a Marta é do PMDB, na verdade? Isso, vou falar enfim, isso aí. De qualquer maneira, o Eduardo Suplicy, que é deputado estadual aqui em São Paulo, quer que o PT faça prévias para decidir se o PT vai indicar, se a Marta vem ou se é ele, enfim, tá todo mundo se batendo aqui para virar o vice do Boulos. Como que fica esse arranjo aí? Porque a Marta não é, ela é do MDB. A Marta é do MDB. Que é do partido do Nunes. Que é do partido do Nunes. Então vamos lá. Primeiro, o Ricardo Nunes era vice-prefeito do Bruno Covas, foi eleito como vice-prefeito. Houve aí, infelizmente, falecimento do ex-prefeito Bruno Covas e o vice-prefeito Ricardo Nunes assumiu a prefeitura logo no começo do mandato de 2021. A eleição foi em 2021 houve esse acontecido. A prefeita, ex-prefeita Marta Suplicy, ela foi colocada como secretária pelo Bruno Covas, certo, que era do PSDB. E quando o Ricardo Nunes assumiu a prefeitura, ele manteve a Marta numa conversa entre eles e a Marta ficou no cargo. Inclusive a Marta era uma conselheira muito próxima de Ricardo Nunes, por já ter sido prefeita da cidade de São Paulo, por conhecer a cidade de São Paulo, e o Ricardo Nunes era a primeira gestão dele enquanto prefeito, ele nem se candidatou a prefeito, tá importante isso, ele era vereador, aí foi alçado a vice-prefeito e assumiu a prefeitura, ele não foi eleito para ser prefeito, foi eleito para ser vice, mas acabou virando prefeito, que é a função do vice-prefeito. E a Marta é uma conselheira porque já foi prefeita. Isso, então ele ouvia muito a Marta. A Marta, inclusive, veja o desespero do Ricardo Nunes, e eu vou colocar esse tempero para você, sabe, porque participou de muitas das estratégias que foram criadas para a reeleição do Ricardo Nunes, porque ela era uma das conselheiras próximas. O próprio Ricardo Nunes trucou, porque ele falou há 2, 3 dias atrás, ele falou que ele duvidava que a Marta saísse, porque ele conversa com ela sempre, ela é amiga da esposa dele, da primeira-dama da cidade de São Paulo, enfim, que ele estava tratando isso como notícia da imprensa, mas que com certeza a Marta conversaria com ele, e as coisas acontecendo em Brasília. Eu, particularmente, falava constantemente, gente, o Ricardo aí tá, opa, abre o olho, ele tá sendo o marido traído, vai ser o último a saber o que aconteceu. O acordo foi feito em Brasília, nessa celebração, que não é uma celebração, a comemoração lá do dia 8, a Marta conversou com o presidente Lula, as conversas que a gente ouve de bastidores são as seguintes, que ele propôs a Marta para vir para o PT, voltar ao PT, Marta de volta para casa, que ela está afiliada no MDB, o mesmo partido do Ricardo Nunes. Ela vai voltar para o PT até o final de fevereiro, ela faz a filiação ao PT. Ok. E vai ser a indicada do Lula a vice-prefeitura na chapa do Boulos. Ok? E caso o Boulos não ganhe a eleição, ela assume o ministério no governo Lula. Esse foi o acordo entre o Lula e a Marta para que ela então voltasse ao PT. A Marta aceitou, foi comunicar ao Ricardo, o Ricardo disse que fez questão de mandar ela embora. Conversa, essa narrativa agora, porque ela já tinha aceito o acordo com o Lula, era só uma questão de tempo, ela mesma foi pedir a reunião para pedir a cabeça. E quem mandou, quem foi mandado, não muda absolutamente, o que muda é que o Ricardo saiu como o marido traído nessa história toda aí, acreditou numa petista, que ela sempre foi petista, estava no PMDB por uma conveniência, por uma briga, uma discussão que teve dentro do PT, mas ela foi uma das fundadoras do PT, continua sendo petista, vai voltar para casa agora. E na chapa do Guilherme Boulos, que é importante dizer o seguinte, Guilherme Boulos foi o segundo colocado na eleição, que ele perdeu para o Bruno Covas, mas ele já tem esse recall. Ele foi o deputado federal mais votado da cidade e do estado de São Paulo nas últimas eleições. Então ele está na memória das pessoas. É a primeira vez na história do PT, desde a sua fundação, que o PT não lança um prefeito na cidade de São Paulo, cabeça de chapa. A primeira vez, para você ver como esse acordo e essa articulação está sendo feita pessoalmente pelo Lula. O PT de São Paulo queria lançar candidatura, mas o Lula, que quem manda no PT é o Lula. Existe o Lula sem o PT, mas não existe o PT sem o Lula. Então o Lula disse não, o acordo vai ser cumprido com o Boulos é candidato.
e o PT indica a vice, que vai ser a Marta. Agora veio o ex-marido da Marta, senador Eduardo Suplicy, que, diga-se de passagem, ele sempre coloca a cúpula do PT em xeque. Se o PT fala é azul, ele fala que é amarelo, e assim sempre foi e não vai ser diferente agora. A despeito de que esse instituto das prévias é um instituto que eu particularmente gosto, eu acho bacana, acho que faz sentido, mas não vai ter prévia, vai ser assim. E mesmo que tenha prévia, vai ser aquela prévia para inglês ver, tipo a prévia que o PSDB fez do Dória, que era o Dória e era o Dória mesmo, e foi o Dória. Então, se tiver, vai ser uma coisa só para dizer que não está sendo imposto, e a Marta vai ganhar de lavada as prévias do PT, e enfim, bola para frente. Quem saiu muito mal nesse jogo estratégico, onde o presidente Lula foi muito inteligente e, na minha opinião, muito feliz, porque eu acho que a Marta soma na chapa do Boulos, sim. Eu já tive vários amigos que têm opinião contrária, mas eu acho que a Marta já foi prefeita, tem experiência administrativa e vai ajudar a tirar. A principal função da Marta na chapa do Boulos, Danilo, é maquiar um pouco a imagem radical do Guilherme Boulos. É o Alckmin do Lula. É o Alckmin do Lula. Ok? Ela não vai trazer grandes grupos políticos, mas não é essa a função. É trazer experiência e uma maquiagem menos radical. O Boulos não vai ser o invasor, nada disso que estão... Não, a Marta já foi prefeita. Para o grande empresariado, para a classe média alta, que põe dinheiro nas campanhas eleitorais, que ajuda esse pessoal, essa é a mensagem que vai passar, e vai passar. Porque a Marta já foi prefeita de São Paulo, não teve nenhum grande radicalismo na cidade dela. Além de tudo, o Boulos ainda ganha alguns feitos que a Marta catapulta para ela. Vai ganhar o ônus da Martaxa, por exemplo, mas verdade, tem algumas marcas, maldita dessa taxa do lixo, agora até taxa de iluminação, enfim, Martaxa, verdade. Enfim, Martaxa, ela não se reelegeu, vale a pena dizer isso. Porém, ela tem algumas realizações que se conectam muito com o público, em especial o público que vota no PT, que gosta da esquerda, de algumas obras que ela fez, que identificou-se muito com esse público. Então, acho que a Marta soma na chapa do Boulos, fortalece a chapa do Boulos. O Boulos já é hoje primeiro colocado nas pesquisas, então ele deve estar mais ou menos, se nada mudar, né? Política é uma coisa muito volúvel, se nada mudar ele está consolidado no segundo turno. A grande pergunta é quem vai para o segundo turno com o Boulos, porque você mesmo falou aqui, não sei quem é o possível nome de vice do Ricardo Nunes. Então o Ricardo Nunes está esperando um nome que possa agradar a centro-direita. Já se cogitou alguém como o Nico, que é delegado-geral, que tem aí a questão da segurança pública, vai ser um tema muito importante. Sim. A gente já ouviu falar do nome do Derrite, que é atual secretário de Segurança Pública do Estado, mas ainda não há nada concreto, nada fechado. Vale lembrar aqui que, olha, você vê como política é um jogo complexo, que a própria Marta Suplicy já foi cotada para ser vice do Nunes. E então o MDB sai com chapa pura, o Nunes e a Marta. E agora a Marta foi para o outro lado. Quem está do lado do Nunes diz que vai ser fácil derrubar a Marta, porque, enfim, ela não vai poder falar mal da gestão, que ela fez parte até recentemente. Mas vale lembrar que ela era secretária de Relações Internacionais, uma pasta que tem relevância pequena e ela estava bem apagadinha ali. Ela pode questionar de que em grandes pontos, como saúde, educação, infraestrutura, ela não interferia e ela tinha pontos de vista diferentes. Enfim, vamos ver cena dos próximos capítulos. O fato, a direita está atrasada nesse processo. A gente não vê a manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro e essa campanha eleitoral está já tomando ares de polarização entre Lula e Bolsonaro. Sim. Lula está na estratégia do Boulos, está mexendo o tabuleiro, está mexendo bem e o Bolsonaro não se manifestou ainda. Parece que eu já vi isso alguma vez. Pois é. Em 2020 também o Bolsonaro ia criar um partido. E não aconteceu. Deus sabe, não lembro o nome. Mas enfim, ia criar o 38. Aliança Brasil 38. E 38 foi ótimo. É isso que eu lembro. Tá vendo que inclusive era uma boa estratégia para ele, o número que fica na cabeça. E que ia lançar o 38 não saiu, e ele falou, tô bem aí pra presidência da República. Tanto que foi o Bruno Covas, era PSDB, não é um partido, vamos chamar assim, de direita, né? Não. Então, de novo, a gente vai ter essa esquerda contra um, abre aspas, centro. O próprio MDB do Ricardo Nunes, Danilo, não é um partido de direita. O Ricardo Nunes agora só resta para ele, gente. A esquerda já está posicionada. Boulos, Marta.
No centro, hoje a gente tem duas pré-candidaturas. A do Ricardo Nunes, que é consolidada, ele é um nome bem consolidado dentro do MDB, é o prefeito da cidade, do MDB, que é centro, e a da Tabata Amaral. Ela tá na esquerda, mas enfim. Isso que ela é centro-esquerda. O Certo. Ricardo vamos ficar num centro MDB, mas a Tabata é centro-esquerda, mas ela dialoga muito com o centro. Quando eu fui observar a votação da Tabata Amaral para deputada, aqui na cidade de São Paulo, e ela, por incrível que pareça, ao contrário do que muitos acreditam, ela não teve basicamente votos na periferia da cidade. Uhum. A extrema votação da Tabata foi no centro expandido de São Paulo. Da Ou galera seja, cheirosa. ela tira a galera de esquerda de iPhone, esquerda caviar, essa esquerda caviar gosta da Tabata, foi ela que votou. E é um eleitorado que também pode ter votado no Bruno Covas, lá a barra no Ricardo Nunes, lá atrás, no segundo turno, no primeiro turno. Enfim, a Tabata mais rouba voto do Nunes do que do Boulos, como alguns falam. Então o Ricardo Nunes tem que abrir os olhos, porque pode correr sérios riscos com a candidatura da Tabata, tem que indicar logo o nome do seu vice, tentando agradar de certa maneira essa direita que não tem um candidato. A direita não tem candidato em São Paulo ainda. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Nós temos até junho para as convenções partidárias. Pode ser que surja. Já tinha o nome do Ricardo Salles aí, mas que já foi rifado. Como diz você, flopou. Flopou o nome do Ricardo Salles, deputado federal com 600 mil votos. Exato, daqui a pouco até eu me lanço, prefeito. Vai que, já que o nome Ricardo, vai que o pessoal... Porque tem, ó, Ricardo Lewandowski, Ricardo Salles, Ricardo Nunes, Ricardo Roque. Vai, meu filho. Mas enfim, estamos aguardando para ver quem vai ser o candidato à direita. Tem uma candidatura... Pelo menos um voto você vai ter. Opa, obrigado, Dois, Dani. espero O meu, que você o meu. O Léo tá falando três ali, Três. obrigado. Vai lá. Tem uma candidatura agora, Dani, só para encerrar, sei que a gente já tá em cima do tempo, mas que é importante dentro desse contexto todo. Um movimento que aconteceu no Rio de Janeiro, numa filiação de um vice-governador que era do MDB à União Brasil. Então, portanto, saiu o vice-governador do Rio para o União Brasil. O União Brasil não gostou dessa desfiliação desse vice-governador e ameaçou o MDB de São Paulo a dar a legenda para Kim Kataguiri ser candidato a prefeito na cidade de São Paulo. Kim Kataguiri é pré-candidato, pontua nas pesquisas, mas o União Brasil não queria dar a legenda para ele. O que não está sendo acertado, isso dito pelo presidente estadual da legenda, que deve se tornar presidente nacional nos próximos meses, do União Brasil. Porém, o União Brasil da cidade de São Paulo ele tem muita força comandada no Milton Leite, vereador, presidente da Câmara de São Paulo, que já está embarcado na campanha de Ricardo Nunes. Mas essa ameaça, o União Brasil fez, deu uma rugida pro MDB do Ricardo Nunes, falou, ó, se vocês não mudarem a situação do Rio de Janeiro lá, nós vamos lançar a candidatura do Kim aqui, vai ficar feio para vocês aí, vai ficar ruim. Mais uma divisão aí, que realmente atrapalharia bastante a candidatura do Ricardo Nunes. Aqui duas partes que eu acho interessante de falar. Primeiro, essa parte. Não tem uma candidatura, vamos chamar de direita. Tem uma de esquerda, tem uma MDB ali, que é sempre aquele partido que o que vier a gente vier veio, né? E não tem ainda uma candidatura que eu acredito que ainda terá, porque é burrice não aproveitar aí. Caso seja não, vai ser uma eleição polarizada. Se você é o líder de alguma dos polos, aproveita isso, gente. Mas enfim, 2020 também não se aproveitou e também era um movimento assim polarizado. E outra questão, você falou do Boulos, que já tem esse recall, ele já é conhecido, o que não acontece muito com o Ricardo Nunes, aí que se passar na rua talvez as pessoas não saibam o que é. Então, no primeiro momento, tem duas facetas aí. A parte é que não tem muita rejeição. Ninguém sabe quem é, como é que eu não vou odiar alguém que eu não conheço. E a segunda é que você, antes de ficar fazendo as suas propostas, tem que falar, eu sou o prefeito, tem que se apresentar, que também já é um passo a menos aí. Então é bom que o Ricardo Nunes se posicione o quanto antes, para primeiro suprir essa barreira, que é o desconhecimento, e aí, uma vez que você conhece os players, você consegue decidir. Mas se eu não conheço, eu não voto. Verdade. Enfim, já passamos aqui de 1 hora e, como vocês sabem, o resumo da semana é 1 horinha para você ficar inteirado aí do que aconteceu na semana, sem ser aquele vídeo, porque, claro, muitas outras notícias aconteceram, outros fatos aconteceram. Então, se a gente trouxer tudo, cansa. Então, é isso do vídeo de hoje. Ricardo Rous, você está com o YouTube agora, você está mantendo mais uma periodicidade lá. Muito legal, diga-se de passagem. Mas vai que algum desavisado não saiba que você tem um canal no YouTube ou no Instagram. Como é que o pessoal te acha?
É fácil, Ricardo Rose Oficial, Instagram, TikTok, YouTube, tudo. Se você está vendo esse vídeo lá no Ricardo Rose, dá uma conferida também aqui no Política do Bom Senso. Se você está aqui no Política do Bom Senso, dá uma conferida também lá no Ricardo Rose. O Política do Bom Senso só tem Instagram e YouTube, que são as redes que eu sei mexer melhor. De novo, outras redes aí, muita coisa de jovem, eu já não... meus cabelos brancos não permitem. Então, segue a gente aqui no Instagram e no YouTube também, se inscreve, curte esse vídeo, compartilha no grupo da família. Quando você clicar em se inscrever vai ter um sininho, clica no sininho, porque toda vez que nós trouxermos um vídeo novo, eles vão falar, e o cidadão inscrito, o Política do Bom Senso, o Ricardo Rose trouxe um vídeo novo, dá uma conferida lá, e aí você fica sempre bem inteirado sobre tudo que acontece na política nacional e internacional, e considerando que é um ano de eleição municipal, é de bom tom que você esteja bem informado. Então, por esse vídeo, acredito que seja isso. Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu.